Olá, esse é o Boletim do Observatório da Comunicação Institucional, um programa voltado para as reflexões sobre a cultura no nosso universo. Bom, eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui nós trazemos os destaques do portal OCI. Bom, professor, o tema de hoje é cultura e comunicação interna. Nós temos dois textos aqui muito interessantes para poder embasar o nosso debate. Um da Nayara Brito, da coluna dela, e o título é Retraduzindo o Engajamento na Comunicação Interna. E um segundo texto da coluna da Lívia Spinella, é Empresa Humanizada dá a chance para a nova economia, que é o tema da coluna dela voltada para a ESG. Bom, como que a gente junta esses dois textos a partir do que as duas autoras dizem? Tanto comunicação interna como ESG tem como base a cultura. E sendo cultura, esses dois mecanismos, essas duas estruturas, elas nascem de dentro para fora. Não tem como a gente fazer um trabalho de fora para dentro, porque senão, no caso do ESG, vira um ESG washing, e no caso da comunicação interna, muitas vezes a gente não alcança os indicadores ou as metas pré-estabelecidas ou indicadas dentro ali do planejamento estratégico da organização. Mas, professor, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, cultura organizacional é alguma coisa fundamental. Isso cai no colo da comunicação, de quem cuida de comunicação dentro das organizações, seja ligado a relações humanas, né? O departamento de recursos humanos, ou não, mesmo que seja uma área de comunicação pura, né? Tratar das questões de cultura organizacional cai no nosso colo. Um pouquinho também sobre clima, mas é diferente, a gente vai tratar disso em outro momento. A comunicação interna é o maior desafio hoje das organizações, porque as pessoas passam menos tempo nas empresas hoje. Não só na perspectiva de carreira, a gente ficava 5, 10 anos numa empresa, hoje fica 2, Sim, 3, sim. mas também da própria permanência no local, que hoje é uma coisa, eu diria que está até minoritária, que com a definitiva entrada na cultura do brasileiro do trabalho remoto, que havia um preconceito e a pandemia acabou demonstrando aos gestores que o trabalho remoto pode ser tão produtivo quanto. Há setores até que descobriram que há mais produtividade no trabalho remoto do que no escritório. É claro que a presença de uma sede, o encontro diário, ou o encontro 2 vezes por semana com os seus colegas, ele tem um valor. Ainda não está medido isso, né, em termos de vantagens ou desvantagens. O que a gente pode falar genericamente é que a fricção, o encontro, vai almoçar junto, sai do trabalho e vai para o happy hour, né? Isso gera um tipo de coleguismo, de, de, de proximidade, de conversa, que remotamente não acontece. Agora, há vantagens no trabalho remoto. Então, a comunicação interna se torna mais desafiadora na questão do trabalho remoto. E a cultura, essa questão do ESG, como você disse, temos que ter muito cuidado para não fazer slogan, né? E partir de fato para mudanças da gestão que signifiquem preocupação com o meio ambiente, preocupação com o social e com a governança. Embora eu não possa deixar de dizer que nós vamos falar mais adiante sobre o índice de transparência ativa, na nossa análise, esses itens, eles cobrem uma boa parte de tudo, da gestão, mas não cobrem tudo, né? Nós vamos falar mais sobre isso depois e eu explico melhor.
Bom, pegando o gancho da comunicação interna, é muito interessante, professor. Recentemente, conversando com alguns profissionais da área, eu fiz a seguinte pergunta: qual que é o grande desafio da comunicação interna nesse universo híbrido ou home office, né? Perguntei para cinco profissionais. Três deles me disseram a mesma coisa. O maior desafio é a decisão da empresa em continuar ou permanecer no home office. Muitas vezes a empresa diz que é importante para a cultura voltar para o presencial, mas muitas vezes o que a empresa está querendo dizer, ou o que a empresa acredita, é que ela não quer uma estrutura que permaneça no home office. Então, esse, lógico, é um dilema que perpassa por outras áreas, como o RH, por exemplo, mas esse é um desafio para a comunicação interna de conseguir balancear o verdadeiro interesse da empresa, o verdadeiro interesse dos colaboradores e as comunicações que perpassam por aí. Porque, lógico, no final das contas também tem a cultura, que, lógico, né? Isso interfere, como o professor bem disse. O home office interfere de várias formas na cultura institucional da organização. Mas uma coisa é fato, o home office está aí como uma realidade. Muitas empresas optaram por não voltar. Muitos colaboradores se adaptaram muito bem nessa nova realidade. Então, como lidar, né? Como fazer a comunicação interna para fazer com que essas três forças, né? Esses três interesses, caminhem da forma mais harmônica possível. E a partir daí, os objetivos da comunicação interna também tem que levar em consideração esse ambiente que tem ali alguns embates, né? Que tem algumas farpas, alguns desvios, né? De comunicação, alguns ruídos de comunicação. Então, lógico, a gente está num ambiente que é uma nova realidade, mas se a gente for pensar que são ruídos de comunicação, a gente continua com velhos problemas, né? Velhos companheiros ali do profissional de comunicação interna. A gente ouve muito falar em humanização, e eu acho que esse papel de humanização, em tempos de muitos aplicativos, de muitas interações automáticas, ela acaba caindo no nosso colo também, porque, queira ou não, a nossa formação privilegia as questões ligadas à psicologia, à antropologia, à sociologia, que são ciências que estão na base da nossa formação. Vai entrar no portal, não sei se hoje ou amanhã, um clipping, uma matéria dando conta de uma espécie de ultimato que o Google está fazendo para que voltem ao escritório, porque descobriu-se que é muito bom trabalhar em casa, porque você não tem o deslocamento, isso é crucial. O deslocamento tornou-se, claro, se você mora do lado da empresa, não, mas para a maioria das pessoas torna-se uma coisa que é um problema para resolver, né, de deslocamento confortável ou longo, né, ou menos confortável e mais longo. E você, com uma certa flexibilidade do seu horário, se você está dando conta de produção, né? Mas eu conheço pessoas que têm que ficar plantadas diante do computador porque há uma espécie de team viewer vigiando se o sujeito É, levantou da frente da máquina. Então, são os desafios que estão postos aí e nós não podemos deixar, deixar para lá. A gente tem que a- avançar para tentar solucioná-los. exato. Bom, outro desafio é o ESG, mas você que está acompanhando a gente, segura um pouquinho que nós voltamos depois do comercial. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto.
Voltamos para o segundo bloco do Boletim do Observatório da Comunicação Institucional e retomando o nosso assunto, professor, vamos falar um pouquinho de ESG? Que eu sei que essa é uma praia que o senhor navega com maestria. Vamos lá. Quem é que você escolheu aí para destaque? Bom, para falar um pouquinho de ESG, eu peguei da coluna da Lívia Spinella, um texto dela, ESG para Todos, né, que é o nome da coluna, e o título do artigo é Empresa Humanizada dá chance para a nova economia. Bom, no texto, a Lívia ela fala bastante também da questão da cultura, porque a ESG perpassa, lógico, né, pela cultura. E aí a contratação de novos profissionais da área também passa por essa questão da cultura, pela questão da humanização, e é aquele gancho que a gente traz da comunicação interna. A Lívia fala que o ESG ele acontece de dentro para fora, porque do contrário, não dá muito certo. É, o ESG está em toda parte, esse trinômio, a literatura de negócios abordando isso, muitas matérias, né? Então, eu diria que como campanha, como mindset, isso entrou completamente, está muito colocado. Agora, é preciso que cada organização faça a sua, a sua pensata, né? Avalie com seus executivos como implementar isso. No nosso caso, do Observatório da Comunicação Institucional, nós que propomos um exame, né? Que a gente sempre fala um pouquinho, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho do exame que a gente sugere, e que quem aplica são as empresas, são os próprios profissionais, não é? Há que se detalhar mais essas necessidades que são estratégicas, né? E que eu só vou fazer uma provocação aqui, né? O G de governance, né? Talvez ele devesse estar acima, porque o governance é todo o processo de governança. Não, mas é a sustentabilidade que tinha que estar acima. Então, aí a sustentabilidade iria para cima, não ficaria em linha com o ambiente e governança. Numa outra visão, o ambiente estaria acima de tudo. Então, uma briga de titãs aí. Quem é que vai capitanear o esforço nas organizações? Isso é preciso ver também, né? E a comunicação ela é chamada para dar conta, porque num ambiente que todo mundo é cobrado, a comunicação tem que fazer parte, não só tornando belas as imagens ou as mensagens, mas principalmente atuando para mudar, né? Aquele papel que é o papel nobre para as relações públicas, que é o de ombudsman, né? Ombudsperson, né? Que é você ouvir as queixas, ouvir o que vem de fora e implementar internamente, influindo na organização. Nesse sentido que o professor apresenta, me veio aqui à cabeça também o papel das relações públicas exatamente nesses fluxos de relacionamento, né? Nesses fluxos de comunicação e de relacionamento. Porque esse G, se não é praticado, se é só folha de papel, de nada serve. Né? É o que a Lívia apresenta. Você não tem uma cultura que permeia tudo isso e transforma essas regras ou essas condutas em ação, de pouco adianta. É o greenwashing, né? É o ESG washing que a gente também fala bastante nos dias atuais, porque infelizmente é uma prática que muitas empresas adotam, né? Então é interessante ver que relações públicas tem uma praia e tem um mar muito grande para percorrer, porque ele tem um papel muito estratégico nesse tema, né, de uma forma geral. Mas não vou me alongar aqui, professor. Vamos segurar um pouquinho, que depois do intervalo, para não deixar spoiler para ninguém, a gente volta para amarrar o tema, tudo bem? Ok, até já. Até o próximo bloco, pessoal.
Pessoal, voltamos para o nosso terceiro e último bloco, e agora um tema que amarra todos os outros dois. Vamos falar de índice, professor? Sim, índice de transparência ativa. Relembra para a gente, professor, para quem não conseguiu acompanhar o primeiro episódio, já deixo aqui o convite, assistam o nosso primeiro episódio, mas fala um pouquinho para a gente aqui para retomar o tema. Nós vamos trazer aqui no boletim do Observatório da Comunicação Institucional os quesitos que fazem parte do exame, né? A auditoria funcional da comunicação organizacional. Eles estão divididos em 5 instâncias, né? A primeira é reconhecimento. Nós estamos falando dela, porque nós começamos é, tratando de identidade corporativa. E eu lembro que sempre quando você vai criar uma organização, você tem que ter uma razão social, esse é o nome oficial da organização, e também lembrei que a gente pensa nas cores, né? Como a gente pensa num time de futebol, a gente sempre lembra das cores, né? Que podem aparecer não só no seu distintivo, mas também no seu uniforme, na sua sede, aplicadas de maneira mais criativa possível. Nós estamos vendo 2 quesitos por programa, e hoje a gente vai tratar da força do nome, né? Quando a gente fala em identidade corporativa, nós estamos olhando essa primeira decisão que foi tomada, e muitas vezes nós chegamos na organização, isso já está, naturalmente, já está resolvido, né? E aí a gente precisa avaliar a força que esse nome tem no contexto em que ela atua. Veja, nós não estamos falando de marca ainda, nós estamos falando de identidade corporativa, alguma coisa que vem um pouquinho antes do desenvolvimento de marca, que vai ser objeto de um quesito mais adiante. Então, é preciso analisar o mercado, o que significa esse item? Olhar para fora, olhar para a concorrência, olhar para os outros players, né? E tentar avaliar a força do nome frente aos demais nomes. E como todo o quesito, esse também se resume a uma nota. Você que está fazendo esse exame vai atribuir um grau de, do melhor grau para um grau mediano ou baixo e avaliar para o seu cliente ou para a sua própria organização. Então, esse é o quesito 1.3, né, que está na página 114 do manual. É muito interessante a gente pensar na força do nome, né, professor? Até para retomar essa questão da comunicação interna, o nome ele precisa ter essa força comercial e ele também precisa ter essa força institucional. Tem que fazer sentido para a organização, né? É muito importante a gente passar, né, a empresa passar por esse tipo de questionamento que tem no Index, porque é quando a gente faz, né, quando a empresa faz essa reflexão da importância do nome, né, da força que esse nome tem institucionalmente, comercialmente, internamente. Então, é uma reflexão muito importante que o empresário, né, a empresa faz, voltando para si e revisando pontos que são basilares da instituição, né? Nós nos deparamos com 2 nomes importantes, muito tempo depois de conhecer as marcas, né? Que foi a Alphabet, né? Que é o nome da empresa, né? Que possui o Google, comprou o YouTube, enfim, e a Meta, né? Que aparece depois do Facebook, né? Também adquiriu o Instagram e o WhatsApp, dentre muitas outras coisas, enfim. Então, uma coisa é marca, outra coisa é nome. E a gente está tratando da força do nome aqui. Bom, e tem um outro ponto, né, professor, que é o 1.4, que é a qualidade comunicacional do design. Isso é muito, muito importante, porque nós ainda estamos no prévio esforço
à marca, né? Nós temos que pensar no design, né? Pensamos no nome, pensamos nas cores. Agora vamos pensar no design. Bom, vamos investir em design, né? Nós temos uma miríade de, de, de profissionais e de agências especializadas em design. Eu estou me lembrando aqui do rebranding do Bradesco, foi bastante importante, foi um projeto bastante ousado e caro, né? Então, o design, ele contratado, né? Ele vai ser crucial para a presença, para a sua presença no contexto comercial. Então, essa é a preocupação. Nós temos ali na página 116 a descrição, que eu não poderia fazer aqui desse tempo, do item, e na página 117, como é sempre, a página espelhada, os critérios para avaliação, para atribuição do score, do caso que você está avaliando. E aí você vai construindo a sua análise, o seu exame, e nós vamos prosseguindo com 2 itens de cada vez aqui a cada semana. Bom, espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando os nossos episódios aqui. Um até breve, professor. Um até breve para você que está acompanhando a gente. Obrigado, Carolina. Não deixem vocês de acessar o Observatório da Comunicação Institucional em todas as plataformas de mídia social. E até o próximo. Até o próximo.